O Mounjaro não funciona como nós pensamos que ele funciona. Ele não traz os resultados que vocês pensam que ele traz. Essas perdas de peso de 15, 20%, isso não são perdas reais. É exatamente isso, meus queridos, que um estudo da Cleveland Clinic está comprovando com mais de 8.000 pessoas, que os resultados são muito piores do que nós imaginávamos e nem todo mundo tem o sucesso esperado. Então, será que o Mounjaro é uma mentira? Fica até o final do vídeo que você vai descobrir. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Murilo Abdala, médico e CEO do Instituto Agir. Na descrição do vídeo você encontra o link para o meu site, caso queira saber mais sobre mim. E se você está gostando do nosso canal, se inscreve, seja um membro, onde você tem conteúdos exclusivos feitos somente para vocês, incluindo o meu curso sobre emagrecimento. E antes da gente ir para o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e encaminhe esse vídeo para aquele teu amigo que não conseguiu emagrecer enquanto estava usando o Mounjaro. Eu tenho certeza que você já ouviu dizer que o Mounjaro é o santo graal do emagrecimento, a melhor medicação que existe e que todo mundo emagrece com ela. E se eu dissesse para você que um estudo da Cleveland Clinic com mais de 8.000 pessoas em obesidade utilizando o Mounjaro e o Ozempic não tiveram os resultados que esperavam. E não só não tiveram os resultados esperados, como tiveram resultados até 50% inferiores. E o porquê que isso acontece, Doc? Então no estudo eles desvendaram vários fatores, que é o que eu vou explicar para vocês, mas os principais estavam uso de medicamento errado, porque muitos estavam utilizando esse acompanhamento médico, onde eles não progrediam a dose, abandono do tratamento, então as pessoas abandonavam o tratamento, seja por efeitos colaterais ou fatores financeiros, ou por simplesmente má resposta do tratamento. E isso, numa média geral, mostrou um resultado muito inferior aos 15% prometido pelo Ozempic e aos 22% prometidos pelo Mounjaro. Então é por isso que esse estudo propõe que as medicações não funcionam como elas deveriam funcionar. Mas vamos destrinchar tudo certinho para vocês entenderem. Então esse estudo utilizou medicações como o Ozempic e o Mounjaro, o Zepbound, que é a tirzepatida e a semaglutida, para tentar fazer uma análise geral de mais de 7.800 pessoas. São quase 8.000 pessoas aí, para poder entender os processos de perda de peso e reconfirmar os dados que tinham ali os estudos oficiais produzidos pela Lilly, e tanto pela Novo Nordisk. Então ele começou a analisar essas pessoas dividindo pelo tempo de uso para tentar entender o que aconteceu. Então pessoas que utilizaram 3 meses a medicação e pararam, pessoas que utilizaram 6 meses, 9 meses e 1 ano. E o que foi o resultado desses estudos? Se você está gostando do nosso conteúdo, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso clube de membros. Lá eu trago para vocês vídeos exclusivos, muito mais detalhados, incluindo o meu curso sobre emagrecimento, onde eu ensino para você a como construir a sua dieta e perder peso do zero. Lá nós temos chats exclusivos, lives exclusivas, e eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais próximo de mim e eu posso te ajudar com muito mais do que você imagina. Vamos lá? Vou ler aqui porque é bastante coisa, Então esse foi um estudo onde eles revisaram o prontuário de mais de 7.000 pessoas. Então não é que eles pegaram as pessoas e fizeram um tratamento. Então é um estudo retrospectivo. Eles pegaram o prontuário e olharam o que aconteceu nos tratamentos desses pacientes. E o que aconteceu? Eles observaram uma descontinuação de mais de 20% das pessoas antes dos 3 meses de uso. Então usaram 3 meses e mais de 20% dessas pessoas haviam parado de utilizar a medicação. Quando eles jogavam esse espectro para 1 ano, mais de 32% das pessoas não usavam pelo período maior do que 1 ano. Se vocês pegarem, os estudos são em períodos de 72 semanas, ou seja, 1 ano e meio. Então a maioria das pessoas não utilizou o tempo que foi proposto no estudo. Outros fatores que foram observados: 80% dos pacientes estavam utilizando doses mais baixas do que o recomendado, ou doses de manutenção, ou seja, essas pessoas não estavam fazendo a progressão correta conforme o estudo. Eles também observaram que após 1 ano de uso, quem abandonou cedo o tratamento perdeu 3,6% do teu peso total e quem abandonou um pouco mais tarde 6,8%. E quem manteve o tratamento nesse período do prontuário perdeu apenas 11,9%. Então um resultado muito menor do que o esperado ali dos estudos. Mas se você está pensando que é só porque os médicos fizeram coisas erradas, nesses prontuários também tinham pacientes que fizeram tudo de maneira correta com médicos prescritos de maneira correta. E nos pacientes que não abandonaram o tratamento e usaram doses
altas de manutenção ou doses altas de tratamento perderam ali respectivamente 13,7% do peso com a semaglutida e não os 15 ou 17% proposto do estudo, e no uso do Mounjaro os 18%, não os 22%. Murilo, mais 3, 4%, isso é extremamente relevante, tá, meus queridos? Isso é muito, muito grande de diferença de peso. E outros fatores também, como os resultados ali relacionados à redução da glicemia, melhora da resistência insulínica, em alguns casos não foram tão bons como esperado, né? Muitos dos participantes não conseguiram manter ali a regulação da glicemia ou a regulação da resistência insulínica, que é algo que nós já sabíamos que ia acontecer, já é algo que era esperado com a descontinuação da medicação. Então, além desses dados, eles também analisaram e separaram os 4 pilares principais que poderiam fazer com que uma pessoa não tivesse o resultado esperado. O principal de todos, que é o mesmo no Brasil, é o custo da medicação. Muitos desses pacientes não conseguiam manter o custo da medicação e por isso que não utilizavam por período necessário para atingir o resultado de perda de peso. Então não é um problema com a medicação, é um problema da suspensão antecipada da medicação, tirar a medicação quando ela não está pronta. E aí eu já levanto um questionamento e uma análise que nós podemos fazer. Será que é melhor você utilizar outra medicação que você tenha condição a manter por um tempo prolongado, ou você utilizar o Mounjaro por um período mais curto para gerar uma perda de peso e depois trocar a medicação? Não existe uma resposta certa, mas com certeza a melhor opção é a que você não suspenda a medicação antes de atingir o teu objetivo ali que o teu médico propôs para a estabilização do processo. Então, essa suspensão da medicação muito cedo, com certeza é um dos maiores malefícios que a gente tem. Outro ponto que também foi observado, os efeitos colaterais na prática são muito maiores do que nos estudos. Se a gente vê nos estudos, pacientes apresentam náusea em 16% dos casos. Na prática, a gente vê em mais de 70% das pessoas apresentando quadro de náusea, mesmo que baixa, mas apresentam um quadro de náusea. O intestino preso, no estudo, se não me engano, eu acho que são 16%. Mas na prática a gente vê dados que chegam até 32% na análise desses prontuários aqui, né, meus queridos? Quando eu falo na prática, é na prática do estudo. Então, pacientes com quadro de vômitos também muito mais frequente, cefaleia, dor de cabeça, cansaço, sensibilidade de pele. Então, muito mais efeitos colaterais e muito maiores do que o esperado e o que descrito pela Lili no estudo. E também algo que tem acontecido muito no Brasil, que foi o terceiro ponto, é a escassez da medicação. Não tem a medicação à venda. Se você chegar aqui no Brasil, você entra na internet, aparece nas farmacêuticas ali o Mounjaro. Mas quando você chega na farmácia, na porta, não tem essa medicação para comprar. Então o médico te prescreve, faz o tratamento correto, mas você não consegue fazer a aquisição da medicação. Isso faz com que aconteçam 2 pontos. Ou você mantém uma dose muito baixa da medicação, ou você progrida a medicação de maneira muito rápida, ou que você suspenda essa medicação. E também em outros casos que você gaste muito mais do que o esperado com o medicamento, fazendo com que você abandone o tratamento muito mais cedo do que o previsto. Então, apesar de serem medicações muito boas, nem tudo são flores. E o quarto ponto é o que eu mais falo aqui para vocês tomarem muito cuidado. Falta de suporte é o que foi observado. E o que seria essa falta de suporte? Falta de profissionais capacitados, médicos que saibam tratar de maneira correta o processo de emagrecimento e fazer o uso dessas medicações de maneira correta. Isso nós estamos falando nos Estados Unidos. Imagina aqui no Brasil, com biomédico vendendo, dentista vendendo, enfermeiro vendendo, tio da esquina vendendo, teu cachorro vendendo, o Zé da esquina vendendo, e você usando essas coisas que você não faz ideia. Um monte de pessoa totalmente incapacitada, com zero conhecimento, fazendo tratamento que deve ter tirado do para poder fazer as coisas darem certo e você aí não entendendo por que seu tratamento não vai para frente. Então, se nesse estudo nos Estados Unidos foi observado, você imagina no Brasil o que está acontecendo. Isso daqui, galera, é o que eu já venho falando para vocês há muito tempo aqui que ia acontecer. Se vocês pegarem meus primeiros vídeos sobre Mounjaro, eu já estava cantando a bola que esse tipo de coisa ia acontecer. Porque apesar de ser populações diferentes, você observa muitos hábitos comuns. Isso daqui é o que acontece no Brasil hoje. E as consequências, então, de todos esses somatórios, de todos esses fatores, é o quê? São perdas de peso que não passam ali na média de 12%. Que, no geral, giraram em torno de 10% de redução, ao invés dos 22% esperado. E isso tudo acontece porque na maioria dos casos nós encontramos todos esses pontos juntos.
A pessoa ela não está fazendo acompanhamento médico, não sabe onde comprar a medicação, não faz a progressão de dose, está tendo bastante efeito colateral e por isso acaba desistindo porque gastou tudo que tinha em um medicamento e não em um acompanhamento. Então, é por isso que esses tipos de resultados vem sendo cada vez mais comum e você vê alguns relatos como esse na internet. A culpa não é da medicação, a culpa é desses pacientes aí, dessas pessoas que fazem cagada, né? Então a culpa às vezes nem é da medicação, apesar de nós vermos ali que também não tem uma resposta. A culpa pode ser mesmo das pessoas ali que estão utilizando de maneira incorreta. Agora, como evitar, como mitigar a queda da eficácia? Murilo, o que eu faço para eu não ser uma dessas pessoas que não tiveram respostas no tratamento? E eu te conto, meu querido. Muito simples. Primeiro ponto de todos, procure um médico, mas não procure qualquer médico. Procure algum médico especialista que saiba trabalhar com emagrecimento e que tenha experiência. Eu vou falar uma coisa até polêmica aqui. Não é porque o teu médico tem um RQE que ele sabe trabalhar com emagrecimento. Eu sou um cara 100% a favor de ter registro de especialista, mas o registro de especialista não é garantia de resultado. Então pesquise sobre o médico, além de só ver o registro dele, tá? É muito importante o RQE, é muito legal o médico ter um RQE, mostra que ele estudou, que ele fez uma consequência, que ele prorrogou o tratamento ali, que ele realmente estudou aquilo, que ele fez uma residência, que ele teve um estudo maior, mas não é garantia de que esse médico sabe trabalhar com emagrecimento. Então pesquise muito bem o médico de vocês. Então faça acompanhamento médico com um médico capacitado que saiba trabalhar com emagrecimento. Segundo ponto, se programe para o custo do tratamento, tá? Não tem como você vir querer fazer um tratamento com o Mounjaro esperando gastar R$1.000 por mês. Nossa, Murilo, mas pô, isso é muito caro. Eu sei, meus queridos, eu sei, não é isso que eu tô falando. São medicações caras, são medicações de alto custo e eu tô aqui pra ser um beacon da verdade, pra ser aquele que fala o que vocês não querem ouvir. Então, não adianta você ir procurar um tratamento esperando fazer milagre. São medicações caras. Então, prepare o bolso. Se programe financeiramente. Realista, vamos lá, vamos jogar aberto? Vamos jogar aberto? Separa aí R$5.000 por mês. Tá? Se você quer fazer um tratamento com emagrecimento para o Mounjaro e se você é um paciente ali com mais dos seus 120 quilos. Nossa, Murilo, tudo isso, tá? Não se iluda, não fica menos do que isso, porque vai chegar uma hora que você vai ter que usar doses muito altas de Mounjaro e você precisa disso, como eu mostrei para vocês no estudo da Cleveland Clinic, senão você não gera o resultado. E aí o resultado é melhor você estar usando um Ozempic, tá? Então se você quer fazer um tratamento com Mounjaro, separe aí os teus R$5.000 aí por mês, às vezes menos, às vezes mais, mas se você fizer uma programação de R$5.000 ali, vai estar bem servido, o teu médico vai conseguir trabalhar bem. Tudo isso mesmo é caro, é medicamento de alto custo, infelizmente não tem outra saída, tá? Outro ponto que eu recomendo pra todo mundo, que é o que a gente faz muito aqui, suporte nutricional. Cara, procura um nutricionista, bicho, não é porque você não tá comendo com a medicação que a gente não precisa de um nutricionista. Você precisa de aportes de proteínas, aportes de nutrientes necessários no teu processo de emagrecimento pra você não ter queda de cabelo, pra você não ter efeitos colaterais expressivos como falta de disposição, falta de ânimo, intestino preso ou intestino solto. O nutricionista consegue prevenir muitas dessas coisas, tá? E também, outra coisa muito bacana, um suporte psicológico, cara. Às vezes procurar um psiquiatra, um psicólogo pra poder te reeducando mentalmente no processo do emagrecimento. Porque aí você vai conseguir adequar a tua rotina para um estágio onde você promova mais resultado e, mais importante de tudo, tá, meus queridos? Manter o emagrecimento pós-parada do uso do Mounjaro. Belezinha? Então, meus queridos, fechando tudo que foi dito, o que nós observamos? Infelizmente, o resultado não é tão bom quanto nós esperávamos. Mas não é só pela medicação, às vezes não fazer um efeito expressivo em todo mundo, mas principalmente pelos fatores que eu disse. Falta de preparo financeiro, falta de custo da medicação, né? Elevado custo da medicação, falta de acompanhamento profissional, de um profissional capacitado, falta de dedicação do paciente, falta de um suporte multidisciplinar ao longo do tratamento, que são fatores ali que diminuem e fazem com que na prática nós vejamos por aí resultados muito inferiores do que o do estudo, mostrando aí resultados na média de 10% de redução de perda de peso. Nem sempre é culpa da medicação, muitas vezes é culpa dos outros fatores. Então, se você quer usar o medicamento de maneira eficaz, faça as coisas da maneira correta, senão você vai estar simplesmente jogando dinheiro fora. Agora deixa aí nos comentários se faz sentido para vocês, o que vocês acham sobre isso, porque eu sei que é um tema polêmico.